vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui trazer a parte 5 da light novel original e canônica de Naruto Gaara Hiden. E que light novel maravilhosa. Ela é escrita pelo Kodachi, ilustrada pelo Kishimoto e de qualquer forma ela é original. E essa light novel trouxe várias informações sobre o Gaara, sobre o Tsunagakure, sobre Konoha. E também descobrimos e vamos descobrir algumas informações sobre o próprio relacionamento da Temari e do Shikamaru, entre várias outras coisas muito legais. Já tem Kakashi Hatsuden completa aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e fixado no primeiro comentário, caso você tenha curiosidade em conhecer. E você já sabe daquelas coisas básicas, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo, você ser notificado. E se por um acaso você caiu nesse vídeo de paraquedas, é importante você saber que esse é o vídeo 5, então já tem 4 vídeos falando sobre essa light novel aqui no canal, e é preciso que você assista esses 4 vídeos para você poder entender o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Segue lá no meu Instagram, @NandaGeek, segue a minha parceira também, @NerdTopzera. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. E a única coisa que estava na mente do Gaara era escuridão profunda, algo denso em vermelho se esparramando ao redor dele. Era sangue. O cheiro de sangue sempre esteve em volta do jovem Gaara. Por que eu sou tão diferente dos outros? Isso era uma coisa que ele se perguntava quando ele era menor. Ele nasceu como um Jinchuriki, era filho do Kazekage, mas mesmo assim, o Kazekage, sendo seu pai, tentou o assassinar várias vezes. E por isso o Gaara não conhecia e ele não sabia outra maneira de interagir com as pessoas a não ser machucando elas. E ele se perguntou quantas pessoas ela havia matado. Havia pessoas que ele matou só porque não gostava delas. Havia pessoas que ele matou simplesmente porque elas passaram pelo seu caminho em uma missão. Até o seu tio ia chamar, que tinha sido como um pai pra ele. E, enfim, o Gaara o matou também. E havia várias outras pessoas que ele também havia matado. E o Gaara, ele não tinha direito de julgar entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Porque ele apenas matou várias pessoas. Ele matou e construiu uma pilha de corpos que, mesmo que hoje em dia ele seja uma pessoa, isso pesa no seu passado. Ele pensou que fazendo tudo isso estava se amando e se protegendo. Essa era a forma que ele tinha pra se amar. E tudo isso era devaneios que o Gaara estava tendo porque ele estava inconsciente por falta de oxigênio quando eles afundaram na areia. Quando ele abriu os olhos, ele viu o rosto de uma mulher bonita diante deles. E ele falou: Hakuto? Ah, você acordou, Gaara-san. Era Shijima. E era ela quem estava cuidando dele. E o Gaara falou: desculpa, Shijima, porque misturar o rosto de uma mulher com outra pode ser considerado uma falta de educação. E até o Gaara, que era uma pessoa sem classe nesses sentidos relacionados à mulher, ele sabia disso. E a Shijima disse: não, está tudo bem, você terminar de recuperar a sua consciência e você ficar bem é mais importante do que qualquer outra coisa. Se você quiser me chamar até de Janaína, pode. E o Gaara percebeu que ele tinha usado uma quantidade surpreendente de chakra. O seu corpo estava muito pesado. E ele perguntou: aonde estamos? E a Shijima disse: olha, parece que é uma caverna subterrânea. A areia escorreu para essa caverna. Deve ter sido da onde aquele tanto de água veio. Os olhos do Gaara estavam finalmente se ajustando à escuridão. Shijima tinha um bastão de luz para emergência e assim eles podiam ver melhor ao redor deles, o lugar que eles estavam e tudo mais. Quanto tempo se passou? Gaara perguntou, e a Shijima respondeu que tinha passado mais ou menos cerca de 3 horas. E o Gaara começou a ajustar a sua respiração numa forma de recuperar o seu chakra. Ele percebeu que Shijima estava ferida, mas não tanto como ele imaginou, e também percebeu que ainda havia tempo até o amanhecer, então ele tinha que ficar calmo. Porque quando ele saiu de Konohagakure, o Baki falou pra ele que ia dar até o amanhecer. Se ele não voltasse até o amanhecer, ele ia falar para as outras pessoas que a noiva do Kazekage tinha sido sequestrada e o Gaara foi atrás dela. E de certa forma, se outras pessoas ficassem sabendo isso, ia manchar a reputação do Gaara, que não conseguiu proteger nem a própria noiva, e aí os superiores, os daimyos, os conselheiros do Hokage ficariam sabendo e seria ruim para o Gaara. Então ele tinha prometido que ia voltar com Hakuto antes do dia amanhecer. Shijima falou: eu posso te perguntar uma coisa? E o Gaara falou: sim, se eu for capaz de te responder. E ela perguntou: por que você me salvou? Shijima estava genuinamente intrigada com tudo isso, dava pra perceber olhando pra ela. Ela provavelmente esperava que ele fosse abandonar, e ela também não ficaria triste se ele tivesse feito isso, porque afinal é assim que os shinobi são. Primeiro havia a missão e depois veio as outras coisas. E era natural pensar assim. E o Gaara simplesmente respondeu: olha, não há razão. E ela exclamou: não há razão, você me salvou, abandonou
a pessoa que vai ser sua esposa. E você fez isso sem se preocupar com o seu bem-estar e não tem mérito nenhum nisso. Você apenas ficou machucado, né? Porque ele desmaiou por falta de oxigênio e tal. E o cara ficou um pouco irritado com tudo isso e começou a falar: olha, não fale como se o valor da vida mudasse de acordo com a pessoa em questão. Não importa de quem seja a vida, o valor da vida é o mesmo para todos. E sem mencionar que você é uma cidadã de Sunagakure, então faz você parte da minha família. Certamente há momentos em que um superior precisa enviar seus subordinados para a morte, mas enquanto houver a possibilidade de salvar a vida desses subordinados, nós vamos fazer alguma coisa, a gente tem que agir e esperar até o último momento. Enfrentar a morte certa é diferente do suicídio. E confiar uma missão difícil a alguém importante, alguém que você acredita de verdade, não significa que você tá esperando que essa pessoa morra. E a Shijima falou assim: não, tudo bem, eu entendi. Ela percebeu que o cara tava meio nervoso e tal. Sua honra esteve em jogo e você deixou a mulher que se casaria ser levada. E Shijima falava isso não pra poder irritar o Gaara, simplesmente porque ela tava preocupada. E o Gaara interrompendo ela falou: olha, eu sei que os colegas, eu sei que as pessoas de Sunagakure vão falar mal de mim, vão pensar coisas ruins de mim, se elas ficarem sabendo desse incidente, mas tudo bem, eu não me importo. Eu salvei a sua vida porque eu queria te salvar. Há muito tempo, em batalha, no esmagamento de Konoha, eu conheci um homem chamado Uzumaki Naruto. Ele era um shinobi estranhamente incrível. E a Shijima se surpreendeu: nossa, o lendário, o herói da Quarta Grande Guerra Ninja? E o Gaara respondeu: sim, só que nessa época suas técnicas e seus conhecimentos eram péssimos, bem diferente de mim, e eu achava que ele era um completo idiota. E as lembranças do exame Chunin tomaram conta da mente do Gaara, porque naquela época o Gaara havia sido enviado para poder participar dos exames Chunins como espião e destruir Konoha de dentro pra fora. Mas depois de muita coisa que aconteceu e tal, né, vocês viram no anime, o Naruto veio lutar com ele cara a cara. E com a luta que ele teve com o Naruto, ele aprendeu o significado do que é viver, o mérito que havia na dor e o que significava amar alguém, se sacrificar por alguém. E essas foram coisas que o Naruto ensinou pra ele. Não tinha sido só apenas o Naruto, o Rock Lee, Sakura Haruno, o Shikamaru Nara, a Temari, o Kankuro, que o apoiaram mesmo quando não tinham medo dele. Todas essas pessoas e várias outras tinham sido tão bons com o Gaara, ensinando várias lições e tal, mesmo sem ele. Tipo assim, eles não queriam ensinar uma lição pro Gaara, eles estavam vivendo a vida dele e o Gaara observou e aprendeu, entendeu? E tudo isso fez com que ele tentasse ser uma pessoa melhor. E a razão pela qual eu fui capaz de mudar o meu jeito de pensar foi porque Naruto abriu os meus olhos. Então, se eu nunca tivesse conhecido ele, eu nunca teria mudado. Eu sempre seria aquele Gaara sanguinário. E havia uma outra lembrança que o Gaara também se lembrava nesses momentos. O sonho que ele tinha tido lá no Tsukuyomi Infinito. Seu pai, sua mãe e a Shamaru estavam lá. E ele era jovem, crianças, não tinha manchas de sangue. E também havia Naruto, o seu amigo. E curiosamente, ele não tinha visto nada relacionado como um grande amor, ou uma posição de poder, ou glória. Ele simplesmente estava tendo uma vida feliz porque tinham pessoas que o amavam. Porque no sonho do Tsukuyomi Infinito a gente viu que deixava a gente mais feliz, né? E ele também continuou falando: olha, Naruto não tinha nada a ganhar com o que ele fez. Seria bom se ele tivesse me matado, porque eu era um inimigo abominável. Mas ele não fez. E era algo super ilógico, né? E eu também queria fazer algo ilógico também. E a Shijima perguntou: algo ilógico? E o Gaara: sim, eu não consigo te explicar, mas é como o vento que atravessa o deserto sem restringir nada. E a Shijima disse: ah, sim, eu entendo. Afinal de contas, você é o Kazekage. E ela disse que também era assim e levantou os óculos, revelando olhos com muita tristeza. E ela disse: olha, eu me sacrifiquei com o objetivo de pesquisar como replicar o segredo do Sharingan de Konoha. E o Gaara perguntou: foi com o Orochimaru? E ela respondeu que sim. E o Orochimaru, ele era um shinobi lendário, não preciso nem falar isso, né? Ele havia caído em um mau caminho, havia matado o Kazekage de Sunagakure, fingiu ser ele por um período, e nesse período ele realizava várias experiências terríveis. E os detalhes do que aconteceu naquela época com as pessoas que serviam de cobaia nunca haviam sido esclarecidos por completo. E o Gaara pensar que tinha uma pessoa, uma cobaia daqueles testes, estava bem ali na sua frente, fazia ele se sentir um pouco responsável, porque Orochimaru fingia ser um Kazekage e ele era o Kazekage. E a Shijima falou que o experimento terminou em fracasso, então ela colocou um selo nos próprios olhos,
porque ela não tinha habilidade para poder usar e nem dominar aquele dojutsu, então ela não tinha o que fazer e confiou a sucessão para o clã da irmã mais nova, Hakuto, e era por isso que ela se parecia com Hakuto, e o Gaara entendeu porque a Shijima usava aqueles óculos tão inadequados para o campo de batalha. O Gaara perguntou, por que você me disse isso? Porque mesmo que eles fossem da mesma vila, mesmo que o Gaara seja o Kazekage e ela seja apenas uma subordinada dele, nunca se deve revelar o detalhe do seu próprio jutsu. Essa era uma regra de ouro para todos os shinobis. E a Shijima respondeu, eu acho que eu também queria tentar fazer algo ilógico. E se levantou do chão suavemente. E a sua figura iluminada por uma luz pálida, o Gaara pensou como ela estava terrivelmente bonita. Safado Gaara, né? A noiva dele foi sequestrada e ele tá dando em cima da futura cunhada dele. E a Shijima perguntou se isso era algo ruim e o Gaara levantou dizendo, não é ruim, tudo bem, não precisa se preocupar que eu não vou contar o seu segredo pra ninguém. Agora a gente precisa sair dessa caverna pra poder ir salvar a sua irmã. E a Shijima disse que ia guiar eles pra fora usando o estilo vento dela. E o Gaara falou, não, tudo bem, eu vou confiar em você porque eu quero conservar o máximo de chakra possível, porque provavelmente a gente terá uma grande batalha pela frente. E depois deles saírem do subterrâneo, Gaara e Shijima continuaram caminhando por algum tempo rumo à fronteira. E eles acabaram encontrando Hakuto e Shigizane perto da fronteira do País do Fogo, onde eles imaginavam. Uma região onde o deserto chegou ao fim e havia árvores. Shigizane e Hakuto estavam de mãos dadas, encarando o nascer do sol que se aproximava no horizonte. Era quase como se eles estivessem procurando um futuro esperançoso à frente daquele nascer do sol. E o Gaara baixinho se pergunta se ele deve apenas fechar os olhos e voltar para trás, mas infelizmente ele não podia fazer isso, porque ele já imaginava o que estava acontecendo, mas ele era o líder de Tsunagakure e ele tinha ido salvar a sua futura esposa, então era isso que ele ia fazer. Mas agora que ele a encontrou, percebeu que isso era uma situação bem constrangedora, mas mesmo assim ele não conseguiria parar de ser o líder de Tsunagakure, a pessoa que representava a vila. Mas o que ele ia fazer? Isso era uma traição? Ele não tinha ideia do que ele ia fazer. Ele nunca tinha passado por uma situação dessa. Ele não sabia o que era certo e nem o que era errado. Aí você lembra daquilo que eu falei lá no começo do vídeo e absorve e se aplica no Gaara pra quando eu for fazer o vídeo sobre acho que o próximo capítulo, pra vocês entenderem melhor o que o Gaara tá pensando, porque ele não pode falar o que é certo, ele não pode falar o que é errado, então ele tá vendo isso na frente dele e não tá sabendo lidar, né? É uma traição? Ele pode ser um gato? Pode, mas ele nunca passou por isso, era constrangedor. E então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo você ser notificado, a Light Novel tá acabando, me segue lá no meu Instagram, @NandaGeek, segue a minha parceira também, @NerdTopzera, e um beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.